Minha mãe mandou uma mensagem: reunião de emergência da família. Volte para casa agora ou estaremos acabados com você para sempre. Quando cheguei, meu pai se levantou e disse: Você tem 28 anos, mora na nossa casa, nenhuma mulher encostaria em você, sem filhos, sem carreira, você é um fracassado. Minha irmã zombou: Meus amigos riem quando te veem empacotando compras, é sinceramente humilhante ser parente seu. Meu irmão acrescentou: Até meu filho de 8 anos perguntou por que o tio dorme até às 3 da tarde e cheira a fracasso. Então minha mãe soluçou: Você tem 30 dias para conseguir um emprego de US$ 75.000 por ano ou estará morto para nós, sem feriados, sem ligações de aniversário, seu nome será apagado do testamento. Isso aconteceu há 6 meses, mas finalmente estou pronto para compartilhar, e desculpe pela formatação, estou no celular, e está é uma conta descartável porque alguns membros da família usam o Reddit. Antes de entrar no desastre absoluto que se tornou minha vida há 3 meses, deixe-me te dar um pouco de contexto para que você entenda por que isso me atingiu tão forte, e por que o que aconteceu depois foi tão incrivelmente satisfatório. Eu, homem de 28 anos, sim, ainda morava com meus pais, mas aqui está o que todo mundo convenientemente esquece: eu não era algum perdedor que vivia no porão jogando videogame o dia todo. Tenho um diploma em finanças de uma universidade estadual decente, não da Harvard Business School, mas também não de uma fábrica de diplomas qualquer. Me formei com média de 3,6 e com dívidas estudantis mínimas, porque trabalhei no varejo todo o verão e economizei cada centavo, ao invés de gastar em viagens de primavera como a maioria dos meus colegas. O problema foi o timing. Me formei bem no meio do caos econômico de 2020, quando tudo desandou e os empregos em finanças desapareceram da noite para o dia. Passei 2 anos me candidatando a vagas de analista júnior enquanto trabalhava em uma loja de artigos esportivos para pagar o pouco de dívida que eu tinha e ajudar com as despesas da casa. Finalmente consegui um cargo em um banco regional, fazendo análise de empréstimos por US$ 46.000 por ano. Não era uma fortuna, mas era um trabalho honesto, com bons benefícios e reais possibilidades de crescimento. Eu estava morando em casa especificamente para economizar dinheiro para a entrada de uma casa. Tinha cerca de US$ 34.000 guardados em uma conta poupança de alto rendimento e minha meta era juntar 50 mil antes de comprar meu primeiro imóvel. Meus pais diziam que estavam orgulhosos da minha disciplina financeira e da minha visão de longo prazo. Eles se gabavam para os vizinhos de como eu estava sendo responsável e maduro. Ou pelo menos diziam isso até 3 meses atrás, quando tudo mudou da noite para o dia. Minha irmã, Jéssica, mulher de 26 anos, é casada com um cara chamado Brandon, que vende seguros e de alguma forma acha que isso torna o Warren Buffett. Ela tem um diploma em marketing de uma boa faculdade, que nunca chegou a usar, porque, supostamente, Brandon ganha o suficiente para sustentar os dois confortavelmente. Ela dirige um BMW X3 que claramente não pode pagar com a renda real deles e vive postando stories no Instagram de restaurantes caros e compras que custam mais do que eu ganho em uma semana. Meu irmão Mike tem 24 anos, trabalha com vendas em uma grande loja de eletrônicos e mora com a namorada em um condomínio que honestamente parece ter sido construído na era Carter e nunca foi reformado desde então. Ele vive falando sobre suas estratégias de investimento e como está construindo riqueza com métodos alternativos, o que, pelo que vejo, envolve muita criptomoeda, day trading e vários esquemas de enriquecimento rápido que ele encontra no YouTube. Meu pai tem uma pequena empresa de jardinagem, só ele normalmente 2 ou 3 trabalhadores sazonais, dependendo dos contratos que consegue. Durante anos o negócio ia razoavelmente bem, nada espetacular, mas renda estável. Ultimamente, no entanto, ele tem ficado cada vez mais estressado com as mudanças nas condições do mercado, aumento no custo dos equipamentos e clientes querendo pagar menos por mais trabalho. Minha mãe trabalha meio período em um consultório médico, lidando com cobranças e pedidos de seguro, talvez 25 horas por semana. Então, quando meu celular começou a enlouquecer completamente na última terça-feira à tarde, enquanto eu analisava pedidos de empréstimos e relatórios de crédito no trabalho, naturalmente imaginei que alguém estivesse no hospital ou que tivesse acontecido algum tipo de emergência séria. 3 chamadas perdidas da minha mãe em 10 minutos, seguidas de mensagens cada vez mais urgentes. Quando finalmente me afastei da mesa para ligar de volta, ela soava estranha, não em pânico como eu esperava, mas quase empolgada de um jeito bem desconfortável. Dani, você precisa vir para casa agora, estamos tendo uma reunião de emergência da família e todo mundo já está aqui te esperando. Que tipo de emergência? Alguém se machucou? Aconteceu algo com o vovô. Apenas venha o mais rápido possível, você tem 20 minutos ou vamos tomar essa decisão sem você. E acredite, você vai querer estar aqui para isso.
Os 15 minutos de carro até em casa foram incrivelmente angustiantes. Fiquei pensando em todas as possibilidades. Alguém morreu, alguém está gravemente doente, emergência financeira, problema legal. Eu não conseguia imaginar nenhuma decisão familiar que precisasse ser tomada com tanta urgência a ponto de não esperarem eu terminar meu expediente e dirigir com segurança. Quando entrei na garagem, parecia uma reunião de família ou um velório. O BMW X3 branco da Jéssica, o Mustang vermelho do Mike, que ele também definitivamente não pode pagar com comissões de vendas, a caminhonete do meu tio, os carros dos dois pares de avós, primos que só vejo em grandes feriados. Contei 12 veículos apertados na garagem e ao longo da rua em frente à nossa casa. Entrar naquela casa foi como entrar num tribunal onde eu obviamente era o réu. 26 membros da família sentados em uma formação semicircular perfeita ao redor da sala de estar e da sala de jantar. Cada cadeira de ambas as salas havia sido movida para criar esse arranjo. Pessoas sentadas nas escadas, em cadeiras dobráveis trazidas da garagem. Meu lugar, uma única cadeira posicionada no centro, de frente para todos os outros, era o único assento vazio em toda a formação. A sala ficou completamente silenciosa quando entrei pela porta da frente. Não era aquele silêncio natural de reunião familiar, quando as conversas simplesmente diminuem, mas sim um silêncio hostil e desconfortável, como se eu tivesse interrompido algo muito importante e todos estivessem irritados por eu finalmente ter aparecido. Meu pai se levantou da posição em que estava, à frente do grupo, segurando um laptop e uma pasta grossa de papel manila. Sua expressão era séria e formal de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Sente-se, Dani. Precisamos ter uma conversa muito importante sobre o seu futuro. Já estive em algumas intervenções com amigos que tinham problemas sérios, então reconheci imediatamente a configuração, mas aquilo não fazia sentido. Eu não fazia nada autodestrutivo, não tinha nenhum tipo de vício ou comportamento prejudicial. Sobre o que isso poderia ser? Dani, meu pai começou a abrir a pasta e puxar o que pareciam ser gráficos e tabelas impressas. Você tem 28 anos, mora na nossa casa, come nossa comida, usa nossos serviços, ocupa espaço e contribui com quase nada significativo para o sucesso geral e a reputação desta família. O quê? Eu pago $400 por mês de aluguel, além do meu próprio seguro do carro, conta de telefone e a maior parte da minha comida. Ajudo com a jardinagem e manutenção da casa. Do que ele está falando? Sua irmã Jéssica construiu uma vida linda e bem-sucedida com Brandon. Eles acabaram de comprar uma casa de $340 mil em Maple Ridge e já estão falando seriamente sobre ter filhos e construir riqueza geracional. Seu irmão Mike está lançando o próprio negócio de investimentos e já gerou mais de $15 mil de lucro só neste trimestre com suas estratégias de criptomoedas e negociações. Olhei para Mike, que não conseguia fazer contato visual comigo. 15 mil de lucro? Esse é o mesmo cara que me pediu emprestado $800 há 6 meses porque não conseguiu pagar o aluguel depois de um revés temporário na conta de negociação. Enquanto isso, meu pai continuava, sua voz cada vez mais severa e decepcionada. Você trabalha em um pequeno banco regional, ganhando $46 mil por ano, em um cargo que equivale a uma posição de entrada, sem perspectivas claras de crescimento significativo. Sem namorada ou perspectiva romântica, sem ambição de melhorar sua situação. Você está ativamente arrastando para baixo a reputação desta família na comunidade. Foi quando Jéssica se levantou da posição em que estava no semicírculo, e é aí que as coisas passaram de desconfortáveis para absolutamente brutais. Dani, você faz ideia de como é embaraçoso quando meus amigos e os colegas de trabalho do Brandon te veem trabalhando naquela agência bancária de bairro? Eles me perguntam por que meu irmão está preso num emprego administrativo sem futuro, em vez de realmente usar o diploma caro da faculdade para algo impressionante. Eu constantemente tenho que inventar desculpas para você e mudar de assunto. Eu não estou num cargo administrativo, Jéssica. Sou analista de crédito. É uma função profissional que exige meu diploma de finanças. Analista de crédito não é finanças de verdade, ela retrucou com evidente desprezo. Brandon me explicou. Isso é só processamento de papelada com um título pomposo para te fazer se sentir melhor. Profissionais de finanças de verdade, em empresas de verdade, ganham salários de 6 dígitos e têm responsabilidade de verdade. Então Mike entrou na conversa, finalmente olhando para mim. A irmãzinha da minha namorada estuda com algumas crianças cujos pais te conhecem, e ela perguntou por que o tio Danny sempre parece tão cansado e estressado. Eu sinceramente não soube o que responder. É como se você tivesse completamente desistido de ter qualquer tipo de vida bem-sucedida.
Minha mãe chorava neste ponto, mas era um choro de raiva, não de tristeza, aquelas lágrimas que vêm da frustração e da decepção, não do luto. Nós te apoiamos financeiramente e emocionalmente por 28 anos, Dani. 28 anos! E é isso que recebemos em troca? Você deveria ser nossa história de sucesso, nossa prova de que criamos nossos filhos da maneira certa. Em vez disso, você só está existindo, ocupando espaço, passando pelos movimentos da vida sem qualquer propósito real ou ambição. Foi quando meu tio Bob se levantou e abriu o laptop que estava segurando. Preparamos uma apresentação completa para te ajudar a entender exatamente onde você está em comparação com seus colegas e o que precisa mudar imediatamente. Uma apresentação em PowerPoint. Eles fizeram uma apresentação em PowerPoint real sobre a minha vida. Eu genuinamente gostaria que isso fosse invenção, mas não é. O slide de título exibido na nossa grande TV dizia: Crise de um quarto de vida do Dani, uma análise abrangente da baixa performance e ações corretivas necessárias. Slide 1. Análise comparativa de renda. Um gráfico mostrando a renda combinada de Jessica e Brandon, $89 mil. Ganhos anuais projetados de Mike, $67 mil. E meu salário, 46 mil, destacado em vermelho como abaixo dos padrões aceitáveis. Slide 2. Benchmarking da situação de moradia. Estatísticas mostrando que 89% dos homens com diploma universitário da minha idade vivem de forma independente, com um gráfico de pizza detalhando os diferentes arranjos de moradia. E uma seta vermelha apontava para mora com os pais, rotulada como a situação atual de Dani. Slide 3. Avaliação do status de relacionamento, uma linha do tempo real do meu histórico amoroso nos últimos 5 anos, com pontos de análise sobre por que cada relacionamento terminou e o que isso indica sobre meu desenvolvimento pessoal e habilidades sociais. Slide 4. Análise da contribuição financeira, gráficos detalhados mostrando que sou o único filho adulto ainda financeiramente dependente dos meus pais, com cálculos das despesas da casa e minha contribuição inadequada em relação à minha renda. Slide 5. Trajetória de desenvolvimento profissional, um gráfico comparativo mostrando as linhas de progresso na carreira de membros bem-sucedidos da família versus minha posição estagnada, com projeções indicando que eu nunca alcançaria independência financeira no ritmo atual. 26 pessoas, tias, tios, primos, avós, amigos da família, sentaram ali balançando a cabeça afirmativamente e murmurando em concordância, enquanto destruíam sistematicamente cada aspecto da minha vida com gráficos, tabelas e análise estatística. Mas o golpe final foi o slide 6, o plano de intervenção e ultimato. Daniel tem exatamente 60 dias a partir de hoje para conseguir um emprego com salário mínimo de $75 mil anuais e estabelecer uma moradia independente, ou será permanentemente excluído de todas as atividades familiares, celebrações de feriados e quaisquer considerações de herança. Esta decisão é final e inegociável. Tio Bob olhou diretamente para mim com o que ele provavelmente achava que era amor firme, mas que parecia pura hostilidade. Fizemos uma votação formal antes de você chegar hoje, Dani. Foi unânime. Todos os 26 membros da família presentes concordaram que você precisava desse alerta para finalmente começar a atingir seu potencial. Fiquei sentado lá por um tempo que pareceu uma eternidade, tentando processar o que acabará de acontecer. 26 membros da minha família passaram semanas, talvez meses, planejando essa intervenção elaborada. Eles criaram uma apresentação profissional, com pesquisa e estatísticas, explicando por que eu sou um fracasso. Depois, votaram para essencialmente me deserdar se eu não atingisse o critério arbitrário de renda em exatamente 2 meses. Alguém quer ouvir minha perspectiva sobre por que ainda moro com meus pais? Perguntei, tentando manter a voz firme. Não precisamos ouvir desculpas, disse Jéssica de forma desdenhosa. Precisamos ver resultados e mudanças significativas no seu comportamento. Eu não estou dando desculpas. Estou economizando dinheiro para dar entrada em uma casa. Tenho $34 mil guardados agora. Eu planejava comprar um imóvel dentro do próximo ano, quando atingisse minha meta de $50 mil. $34 mil. Brandon riu alto. Dani, isso mal dá para dar entrada em um carro decente, quanto mais em uma casa digna. Foi nesse momento que algo fundamental se encaixou na minha mente. Essas pessoas não estavam tentando me ajudar ou me motivar a melhorar minha vida. Elas estavam tentando me humilhar na frente de toda a família estendida. Isso não era uma intervenção. Era uma execução pública, feita para que eles se sentissem melhores sobre seus próprios problemas.
Me levantei devagar e olhei ao redor da sala, para todos os 26 rostos me encarando, esperando que eu desmoronasse, pedisse desculpas, prometesse mudar, implorasse por perdão e por uma segunda chance. Em vez disso, eu sorri e disse, ok. Eu aceito o desafio. Mas quando eu conseguir, e eu vou conseguir, cada um de vocês vai se arrepender deste dia pelo resto da vida. Então saí. Sem bater porta dramaticamente, sem gritar, sem colapso emocional. Apenas fui embora em silêncio e dirigi até o apartamento do meu melhor amigo, Tyler. Ele é meu amigo mais próximo desde o ensino médio e conhece minha família bem o suficiente para entender a dinâmica. Quando contei o que tinha acabado de acontecer, sua reação imediata foi: o que há de errado com a sua família? Isso é insano. Tyler me deixou dormir no sofá dele enquanto eu decidia meus próximos passos, o que, sinceramente, foi incrivelmente generoso, já que o lugar dele é minúsculo e ele tem sua própria vida para cuidar. A primeira coisa que fiz foi começar a me candidatar agressivamente a todos os empregos na área financeira que eu conseguia encontrar. Mas também comecei a pensar cuidadosamente sobre o que observei durante aquela intervenção. Algo parecia muito errado com toda a situação. Por que agora? Por que um ultimato tão agressivo e formal? Por que a apresentação elaborada em PowerPoint em vez de uma simples conversa familiar sobre preocupações? Comecei a pensar na situação financeira das pessoas que foram mais vocais durante a intervenção. Os pagamentos do BMW da Jéssica deviam ser astronômicos. Aqueles carros custam pelo menos $500 por mês em leasing. Os lucros de investimento do Mike pareciam altamente suspeitos, considerando que ele me pediu dinheiro emprestado recentemente. E o negócio de jardinagem do meu pai claramente estava passando mais dificuldades do que ele deixava transparecer, baseado nos níveis de estresse e nos comentários que eu tinha ouvido. Decidi fazer uma pesquisa séria para entender o que realmente estava acontecendo com as finanças da minha família. Primeiro passo: a presença da Jéssica nas redes sociais. A conta de Instagram dela era uma mina de ouro de responsabilidade financeira e inflação de estilo de vida. Vários posts por semana mostrando jantares em restaurantes que custavam mais de $200 por pessoa para ela e o Brandon, compras com sacolas da Nordstrom, Kate Spade e outras lojas nas quais eu nem podia entrar, viagens de fim de semana para resorts e spas caros. Tudo postado com legendas como vida abençoada, vivendo nossa melhor vida e grato pela abundância. Mas aqui está o que não batia: Brandon vende seguros para uma empresa regional. Mesmo bons vendedores de seguros na nossa área normalmente chegam no máximo a $60.000 por ano. Mesmo que Jéssica estivesse trabalhando em tempo integral, o que não é o caso, a renda combinada legítima dele jamais poderia sustentar o estilo de vida documentado no Instagram. Comecei a cavar mais fundo em registros públicos e informações legais disponíveis para qualquer pessoa que saiba onde procurar. Os registros de propriedade mostravam que eles compraram a casa de $340.000 com apenas 3% de entrada, o que significa que pegaram emprestado mais de $330.000 e já estavam imediatamente com hipoteca negativa. O BMW não era comprado, era alugado, com o que devia ser uma prestação mensal enorme. Também descobri que eles tinham feito uma linha de crédito com garantia hipotecária menos de 6 meses depois de comprar a casa. Tyler trabalha com banco e conseguiu me ajudar a entender algumas informações de crédito acessíveis por meios legítimos, sem violar a privacidade de ninguém ou fazer algo ilegal. Conseguimos ver que Jéssica e Brandon estavam com o limite estourado em pelo menos 7 cartões de crédito diferentes e tinham vários empréstimos pessoais com credores online, do tipo com juros altíssimos que as pessoas usam quando os bancos já não emprestam mais. A situação do Mike era ainda mais problemática quando comecei a prestar atenção. Seus lucros de investimento pareciam estar ligados a um esquema de criptomoeda que reconheci como uma operação de pump and dump, depois de pesquisar um pouco. Os $15.000 que ele alegou ter ganho durante a intervenção aparentemente eram dinheiro que ele tinha emprestado de 3 membros diferentes da família, incluindo nossos avós, prometendo dobrar o investimento deles em até 6 meses. Mas a descoberta mais chocante veio quando passei no escritório da empresa do meu pai para pegar algumas ferramentas que tinha deixado lá depois de ajudá-lo num projeto semanas antes. Ele não estava lá quando cheguei, então acabei conversando com sua secretária de longa data enquanto procurava minhas coisas. Ela trabalha com ele há 15 anos e sempre foi muito simpática com a nossa família, mas parecia incrivelmente estressada e comentou de passagem que eles tiveram que demitir os 2 funcionários em tempo integral no mês passado. O movimento está realmente tão fraco assim? Perguntei genuinamente preocupado. Não está apenas fraco, Dani. Não conseguimos nenhum contrato novo em mais de 6 semanas.
Seu pai tem feito propostas em valores quase iguais ao custo, só para manter as luzes acesas e pagar as despesas básicas. Foi aí que notei a pilha de papéis oficiais na mesa dela, contas vencidas, notificações de cobrança e o que pareciam documentos legais. Não pude ler os detalhes sem ser invasivo, mas consegui ver o suficiente para entender que a empresa do meu pai estava com sérios problemas financeiros. As peças começaram a se encaixar na minha mente. Minha família não estava genuinamente preocupada com meu sucesso ou desenvolvimento pessoal, todos eles estavam enfrentando seus próprios desastres financeiros e desesperadamente precisavam de um bode expiatório para culpar pelos problemas. Nas 2 semanas seguintes, me candidatei a empregos com uma intensidade e foco que nunca tive antes e consegui entrevistas com 3 empresas diferentes. Mas também continuei investigando em silêncio a real situação financeira da minha família, e o que descobri foi muito pior do que imaginei. A virada na minha compreensão veio quando esbarrei com meu primo Tom em uma cafeteria no centro. Tom é contador e cuida da contabilidade de várias pequenas empresas da região, incluindo a empresa de jardinagem do meu pai. Começamos a conversar e, depois de um bate-papo casual, Tom deixou escapar acidentalmente uma informação que provavelmente não deveria ter compartilhado. Seu pai tem perguntado por aí se alguém teria interesse em comprar a empresa, comentou Tom. Mas honestamente, não há muito o que comprar além de dívidas neste ponto. Quão ruim está a situação? Perguntei. Tom ficou desconfortável. Provavelmente não deveria estar discutindo isso, mas já que você é da família, Dani, seu pai está com 3 meses de atraso nos pagamentos do empréstimo da empresa enfrentando falência. A casa foi hipotecada 2 vezes, e seus pais estão com dificuldade até mesmo para pagar as prestações reduzidas. Naquela noite, liguei para meu tio Bob. Ele é o irmão mais velho do meu pai e dirige uma empresa de serviços elétricos bem-sucedida. Sempre nos demos bem, e ele parecia genuinamente desconfortável durante a intervenção, como se não tivesse entendido completamente no que estava se metendo. Tio Bob, posso te perguntar algo com sinceridade? Qual era o verdadeiro objetivo daquela reunião de intervenção? Houve uma longa pausa. Dani, seus pais pediram que todos participassem de uma reunião familiar sobre o seu futuro. Disseram que você estava com dificuldades de direção e precisava do apoio de todos para alcançar seu potencial. Nenhum de nós sabia que ia ser algo tão formal e cruel. Você sabia que eles estavam planejando basicamente me deserdar se eu não atingisse a meta de renda deles? O quê? Claro que não! Eles disseram a todos que seria uma sessão de planejamento de carreira, para pensar em formas de te ajudar a encontrar oportunidades melhores. Essa foi uma revelação crucial. Meus pais tinham mentido sistematicamente para a maioria dos parentes sobre o verdadeiro propósito da reunião. Disseram às pessoas que teríamos uma sessão de desenvolvimento de carreira positiva e de apoio, para me ajudar a atingir meus objetivos, não uma intervenção hostil com ultimatos e ameaças. O tio Bob ficou genuinamente abalado quando expliquei o que realmente havia acontecido. Não foi para isso que nenhum de nós concordou em participar, Dani. Achei que estávamos lá para te encorajar e apoiar, não para te ameaçar e humilhar. Na semana seguinte, tive conversas parecidas com vários outros membros da família que estavam presentes na intervenção. O relato era sempre o mesmo: meus pais tinham deturpado o propósito do encontro para convencer as pessoas a comparecerem. A maioria pensava que estava indo a uma reunião familiar positiva, focada em me ajudar a explorar opções de carreira. Mas isso levantou uma questão óbvia: por que meus pais arquitetaram uma enganação tão elaborada? A resposta ficou clara quando finalmente consegui uma entrevista de emprego que correu excepcionalmente bem. A vaga era de analista financeiro sênior em uma empresa muito maior, com responsabilidades e potencial de crescimento significativamente maiores. A oferta inicial foi de $72.000, ainda abaixo do limite arbitrário de $75.000 imposto pela minha família. Negociei de forma profissional e consegui que subissem a oferta para $78.000, além de benefícios melhores e um auxílio para carro da empresa. De repente, eu tinha exatamente o que minha família exigia: um emprego com salário bem acima dos $75.000 por ano. Eu poderia voltar até eles e esfregar o ultimato na cara de cada um, mas isso parecia fácil demais, e não abordava o problema real. Eles me humilharam na frente de 26 pessoas com uma apresentação profissional em PowerPoint, mentiram para os parentes para manipulá-los a participar, criaram toda uma encenação elaborada para evitar assumir responsabilidade por seus próprios fracassos financeiros. Simplesmente conseguir o emprego que exigiram seria livrá-los da culpa com facilidade demais. Eles mereciam enfrentar consequências reais pelo que fizeram. Foi então que comecei a desenvolver um plano que viraria o jogo completamente e daria a eles um gostinho do próprio veneno.
Com meu novo emprego começando em 3 semanas, eu tinha tempo para conduzir uma investigação completa sobre a real situação financeira da minha família. O que descobri foi muito pior do que até mesmo minhas previsões mais pessimistas. A empresa de jardinagem do meu pai não estava apenas com dificuldades, ela estava, na prática, falida há meses. Ele devia $52.000 em impostos atrasados ao IRS, $28.000 a diversos fornecedores e empreiteiros. E estava com 3 meses de atraso em um empréstimo empresarial de $85.000, garantido tanto pelos equipamentos da empresa quanto pela nossa casa da família. A maior parte do equipamento de jardinagem do meu pai havia sido financiada por meio de empréstimos separados e estava prestes a ser retomada devido à inadimplência. A situação da casa dos meus pais era ainda mais crítica do que eu imaginava. Eles haviam comprado a casa à vista há 15 anos, quando o negócio do meu pai ia muito bem, mas ao longo dos anos foram fazendo empréstimos com garantia da casa sempre que passavam por períodos difíceis. Atualmente, tinham uma hipoteca de $190.000, depois de 2 refinanciamentos separados, e estavam com 2 meses de atraso nos pagamentos, com processo de execução hipotecária já iniciado pelo banco. A situação financeira de Jessica e Brandon era um verdadeiro castelo de cartas prestes a desmoronar. A casa de $340.000 que Jessica tinha se gabado durante a intervenção havia sido adquirida com exatos $10.200 de entrada, o valor mínimo exigido, e eles já estavam com $18.000 de atraso nos pagamentos da hipoteca, com menos de 1 ano de propriedade. O leasing do BMW custava a eles $540 por mês, o que era absolutamente insano, considerando a renda real da casa. Eles deviam $38.000 em 8 cartões de crédito diferentes. Haviam feito um empréstimo pessoal de $28.000 com juros anuais de 19% e ainda tinham pegado emprestado mais $15.000 dos pais do Brandon sob falsas promessas. A empreitada de Mike era ainda mais patética do que eu suspeitava. Ele convenceu nosso avô de 73 anos a investir $9.000 no seu esquema de criptomoeda, prometendo retornos garantidos de 200% em 6 meses. Quando o colapso inevitável aconteceu, Mike perdeu não apenas o investimento inteiro, mas também mais $3.000 do próprio bolso. Agora estava fazendo turnos duplos na loja de eletrônicos e havia recorrido a múltiplos empréstimos consignados para tentar devolver o dinheiro ao nosso avô antes que alguém da família descobrisse o golpe. Mas aqui está o que realmente me deixou com raiva. Enquanto todos eles estavam se afogando em dívidas e enfrentando sérias consequências financeiras por decisões irresponsáveis, passaram meses planejando uma intervenção elaborada para me expulsar de casa porque, supostamente, eu era o peso morto financeiro da família e a fonte de vergonha. Literalmente, eu era a única pessoa da família com economias substanciais, 0 dívidas, uma renda estável e um plano claro de independência financeira. E mesmo assim, de algum modo, eu era o problema que precisava ser corrigido. A peça final do quebra-cabeça veio de uma fonte inesperada. A secretária do meu pai comentou, durante uma conversa casual, que meus pais vinham sistematicamente pedindo empréstimos a vários membros da família nos últimos meses, sempre alegando que o dinheiro era para oportunidades de expansão do negócio ou problemas temporários de fluxo de caixa. Vários parentes já tinham emprestado dinheiro que obviamente nunca seria pago. Sua mãe me ligou ontem, ela disse, perguntando se eu conhecia alguém que talvez estivesse interessado em alugar um quarto na casa deles. Disse que estavam procurando novas fontes de renda para lidar com alguns desafios financeiros. Foi nesse momento que finalmente entendi a verdadeira motivação por trás da intervenção. Eles estavam desesperados para liberar o meu quarto e alugá-lo como fonte de renda extra, para ajudar a pagar a hipoteca. O ultimato de 60 dias não era sobre me motivar a melhorar de vida, era sobre me tirar de casa o mais rápido possível para que pudessem monetizar meu espaço. Mas eles não podiam simplesmente expulsar o filho adulto sem algum tipo de justificativa moral que os fizesse parecer pais responsáveis, em vez de pessoas desesperadas explorando o próprio filho. Então criaram toda aquela encenação elaborada da intervenção, para parecer que estavam me ajudando, quando na verdade estavam ajudando a si mesmos. Eu estava almoçando com minha nova supervisora para discutir a data de início no trabalho, quando ela mencionou que a empresa estava procurando alguém para assumir a gestão de um relacionamento com um cliente importante, que havia ficado vago inesperadamente. O cargo exigia muito mais responsabilidade e alguma disponibilidade para viagens, mas pagava $98.000 de salário base, além de bônus por desempenho. Você impressionou a todos durante o processo seletivo, ela disse. Achamos que você poderia lidar com esse desafio adicional, e isso te colocaria rapidamente na trilha para cargos de diretoria em até 2 anos. Aceitei o cargo imediatamente. De repente, eu não estava apenas atendendo às exigências deles, eu estava superando todas.
Salário base de 98 mil dólares, auxílio para carro da empresa, conta corporativa para entretenimento de clientes e um caminho claro para atingir rendimentos de 6 dígitos em menos de 2 anos. Eu ia ganhar mais dinheiro do que qualquer pessoa da minha família, exceto Brandon, e a renda dele era basicamente uma ilusão financiada por dívidas. Foi então que o tio Bob, sem querer, me deu a ideia que mudaria tudo e me proporcionaria a oportunidade perfeita para uma justiça poética. Tio Bob me ligou cerca de 2 semanas antes do fim do prazo de 60 dias imposto pela minha família. Ele vinha pensando na intervenção e estava cada vez mais desconfortável com a forma como tudo havia sido conduzido. Dani, estive refletindo sobre aquela reunião de família. E algo realmente não parecia certo em toda aquela situação. Seus pais me pediram para ajudar a te motivar e apoiar, não para te ameaçar e te humilhar na frente de todo mundo. Contei a ele sobre meu novo emprego e o salário de 98 mil dólares, e ele ficou genuinamente empolgado e orgulhoso com meu sucesso. Isso é uma notícia fantástica! Você deveria ligar para os seus pais agora mesmo e compartilhar a novidade com todos. Estou planejando esperar até o prazo expirar. Vou deixar eles se preocuparem se eu realmente cumpri ou não as exigências deles. Foi então que o tio Bob mencionou algo que abriu uma nova possibilidade para minha estratégia de resposta. Sabe, seu pai veio até mim na semana passada pedindo um empréstimo considerável. Disse que o negócio estava passando por problemas temporários de fluxo de caixa e precisava de 25 mil dólares para cobrir a folha de pagamento e despesas essenciais. Você emprestou o dinheiro? De jeito nenhum. Emprestei dinheiro a ele há 3 anos e ele nunca pagou. Não vou cometer o mesmo erro de novo. Mas, Dani, se ele está desesperado o suficiente para me pedir dinheiro, a situação deve estar realmente crítica. O tio Bob dirige uma empresa de instalações elétricas muito bem-sucedida e sempre foi considerado a pessoa mais financeiramente estável da família. Se meu pai estava procurando ele para pedir empréstimos, significava que a situação estava além do desespero. E se houvesse uma forma de ajudá-los ao mesmo tempo em que deixamos claro como eles me trataram? Como assim? Foi quando expliquei o plano que estava se formando na minha cabeça. Admito que era mesquinho e calculado, mas também era uma justiça poética que abordava o problema real ao mesmo tempo em que lhes oferecia uma solução. O negócio do tio Bob era bem-sucedido o suficiente para que ele já estivesse ativamente buscando oportunidades de investimento imobiliário para diversificar seus ativos. E se, em vez de simplesmente emprestar dinheiro ao meu pai, que nunca será pago, nós criássemos uma solução que salvaria a casa dos meus pais e ao mesmo tempo mudaria fundamentalmente a dinâmica de poder no nosso relacionamento? Tenho 34 mil dólares economizados, que planejava usar para o pagamento inicial da minha casa, disse a ele. Você tem conexões com bancos e investidores imobiliários. E se encontrássemos uma maneira de comprar a dívida hipotecária dos meus pais? O tio Bob ficou em silêncio por um longo tempo, refletindo sobre as implicações. Dani, isso na verdade é uma estratégia empresarial brilhante. Se eles estão inadimplentes e enfrentando execução hipotecária, o banco provavelmente estaria disposto a vender a hipoteca com um desconto significativo para evitar os custos e complicações do processo de execução. Passamos a semana seguinte pesquisando o processo e calculando os detalhes financeiros. Meus pais deviam atualmente 190 mil dólares na hipoteca da casa, mas estavam inadimplentes e o processo de execução hipotecária já havia começado. O banco provavelmente aceitaria 150 mil dólares para transferir a hipoteca e evitar os custos legais, atrasos no tempo e possíveis prejuízos relacionados ao leilão e revenda do imóvel. Entre minhas economias e o capital de investimento do tio Bob, poderíamos facilmente adquirir a dívida e, essencialmente, nos tornar os novos proprietários da casa dos meus pais, em vez de filho e cunhado. Mas Dani, o tio Bob me alertou, essa é uma opção nuclear. Uma vez que você fizer isso, não haverá possibilidade de voltar ao relacionamento familiar normal. Isso vai mudar tudo permanentemente. Tio Bob, eles me humilharam na frente de 26 pessoas com uma apresentação em PowerPoint sobre meus fracassos. Depois me deram um ultimato baseado em mentiras completas sobre a situação financeira deles. Relacionamentos familiares normais acabaram 2 meses atrás. O plano era elegante em sua simplicidade e justiça. Iríamos adquirir a hipoteca por meio da empresa de investimentos do tio Bob, o que seria uma transação completamente legal e padrão de mercado. Meus pais poderiam continuar morando na casa, mas passariam a pagar mensalidades para nós em vez do banco. Cobraríamos um valor de aluguel justo de mercado, que seria inclusive menor do que os pagamentos da hipoteca atual, e muito mais viável considerando a situação financeira deles.
Mas aqui está a parte mais satisfatória. Eles não saberiam que eu estava envolvido na transação até que todos os papéis estivessem assinados e o negócio concluído. 3 dias antes do prazo final de 60 dias, recebi uma mensagem da minha mãe. Dani, seus 60 dias estão quase no fim. Você conseguiu arrumar um emprego que atenda às nossas exigências? Não respondi. No dia seguinte, Jéssica me mandou uma mensagem. Espero que esteja preparado para se desculpar por como se comportou durante nossa reunião familiar. Mamãe e papai talvez estejam dispostos a te dar outra chance, se você pedir com jeitinho e mostrar que aprendeu alguma coisa. No dia anterior ao prazo, Mike até me ligou. Cara, arruma qualquer emprego e diz pra eles que paga 75 mil. Eles nunca vão realmente checar seu salário, e você ganha tempo para pensar em algo melhor. Foi aí que percebi que eles não faziam a menor ideia do que estava por vir e que não tinham aprendido absolutamente nada com seus próprios desastres financeiros. A reunião final da família foi marcada para domingo, às 2 da tarde, exatamente 60 dias após a intervenção original. Apareci usando um terno novo, que comprei especificamente para entrevistas de emprego, e dirigindo um carro alugado em vez do meu velho Honda Civic surrado. As mesmas 26 pessoas estavam lá, embora desta vez a energia no ambiente fosse completamente diferente. Em vez da hostilidade e tensão de 2 meses atrás, havia uma atmosfera de satisfação presunçosa. Eles claramente achavam que tinham vencido, e que eu estava prestes a admitir derrota. Meu pai se levantou novamente com sua pasta Manila, obviamente preparado para o que esperava ser meu discurso de rendição. Dani, seus 60 dias oficialmente acabaram. Você tem uma oferta de emprego que atenda às exigências da nossa família? Peguei meu celular e mostrei o contrato de trabalho exibido claramente na tela. Cargo de analista financeiro sênior, salário base de 98 mil dólares, auxílio para carro da empresa, pacote completo de benefícios e bônus por desempenho. Minha data de início é amanhã de manhã. A sala ficou completamente em silêncio. O rosto da Jéssica ficou pálido, a boca do Mike literalmente se abriu. Várias pessoas pareciam confusas, como se não conseguissem processar o que eu acabara de dizer. 98 mil dólares, minha mãe perguntou, claramente em choque. Mais bônus e incentivos por desempenho. Minha compensação total deve chegar a aproximadamente 115 mil dólares no primeiro ano. Meu pai estava com dificuldade de processar essa informação. Isso é excelente, Dani. Sempre soubemos que você tinha potencial para ter sucesso, se apenas se esforçasse de verdade. Não, respondi firmemente. Vocês não acreditavam que eu poderia ter sucesso. Vocês fizeram uma apresentação em PowerPoint sobre meus fracassos e ameaçaram me deserdar. Vocês nunca tiveram fé nas minhas habilidades, só precisavam que eu saísse desta casa por razões financeiras próprias. Do que você está falando? Jéssica perguntou em tom defensivo. Foi quando peguei meu próprio laptop e conectei à televisão deles, exatamente como tinham feito comigo 2 meses antes. Já que vocês gostaram tanto de apresentações, preparei uma para vocês. O título é A Verdadeira Crise Familiar, uma análise abrangente da irresponsabilidade financeira e da mentira. Slide 1. Análise completa da dívida versus renda de Jéssica e Brandon, incluindo capturas de tela dos posts do Instagram dela mostrando compras que claramente não poderiam pagar com a renda real. Slide 2. O golpe de criptomoeda do Mike e o detalhamento do dinheiro que ele roubou do nosso avô sob falsas promessas. Slide 3. Cronograma da falência do negócio do meu pai e documentação da iminente retomada dos equipamentos por falta de pagamento. Slide 4. Situação de inadimplência da hipoteca dos meus pais e o processo de execução hipotecária que já estava em andamento. Slide 5. Uma lista abrangente de membros da família que foram abordados para empréstimos sob falsas alegações, com datas e valores. O que ainda não entendo, disse olhando ao redor da sala, é como vocês conseguiram convencer 26 pessoas a participarem da minha humilhação, quando cada um de vocês está em situação financeira pior do que a que eu estive em toda a minha vida. Jéssica chorava agora, mas eram lágrimas de vergonha e raiva, não de tristeza. Dani, você não entende o tipo de pressão que todos nós estamos enfrentando agora. Não, Jéssica. Você não entende o que é pressão. Pressão é ser emboscado por toda a sua família e ouvir que você é um fracasso, quando na verdade você é a pessoa mais financeiramente responsável e estável da sala. Foi quando o tio Bob se levantou e tirou de uma pasta alguns documentos legais. Dani, posso contar a eles sobre o outro acontecimento recente? Por favor, conte. O tio Bob abriu a pasta e se dirigiu à sala de forma formal. 2 dias atrás, minha empresa de investimentos adquiriu com sucesso a hipoteca desta propriedade do First National Bank.
Os antigos proprietários tinham entrado em inadimplência, e nós compramos a dívida com um grande desconto em relação ao valor de mercado. O rosto do meu pai ficou completamente branco. Do que exatamente você está falando, Bob? Estou dizendo que vocês não devem mais $190.000 ao First National Bank. Agora devem $150.000 a nós, e somos oficialmente os proprietários da casa. A boa notícia é que vamos cobrar apenas $1.300 por mês de aluguel, o que é substancialmente menos do que os pagamentos da hipoteca anterior. Vocês não podem fazer isso conosco, disse minha mãe, com a voz tremendo. Na verdade, podemos e já fizemos. Trata-se de uma transação imobiliária completamente legal e comum, que acontece milhares de vezes por mês em todo o país. O banco ficou feliz em evitar os custos e complicações da execução hipotecária, e nós conseguimos um imóvel de investimento sólido. Jéssica chorava compulsivamente agora, finalmente entendendo as implicações. Isso é uma loucura. Vocês estão destruindo nossa família por causa de dinheiro. Eu não estou destruindo nada, disse calmamente. Estou resolvendo os problemas que vocês criaram. Vocês queriam que eu ganhasse $75.000? Estou ganhando 98 mil. Queriam que eu saísse de casa? Estou me mudando esta semana. Queriam que eu contribuísse financeiramente com a família? Eu acabei de salvar a casa de vocês da execução hipotecária e ainda ofereci um aluguel que vocês realmente podem pagar. Mike finalmente conseguiu falar. O que você quer da gente, Dani? Eu não quero nada de nenhum de vocês, respondi. Vocês deixaram bem claro que eu não faço parte real desta família, a menos que cumpra seus critérios financeiros arbitrários. Pois bem, agora eu ultrapasso esses critérios por uma margem significativa. Mas o nosso relacionamento foi alterado permanentemente pelas atitudes de vocês. Fechei meu laptop e fui em direção à porta. Dani, espera, minha mãe gritou desesperada. A gente pode resolver isso em família. Podemos consertar as coisas. Virei pela última vez. Vocês estavam certos sobre uma coisa na apresentação de vocês. Eu realmente precisava crescer e me tornar financeiramente independente. Obrigado por me dar a motivação necessária para assumir o controle da minha vida. Herdei o rancho do meu avô, mas minha tia declarou que eu iria vendê-lo, dizendo: você não precisa disso, antes mesmo que eu pudesse protestar. O advogado do vovô puxou uma cláusula escondida que a fez gritar. Oi, Reddit. Estou por aqui há anos, mas nunca postei nada realmente importante até agora. Essa história aconteceu nos últimos 14 meses e, honestamente, ainda estou processando como tudo funcionou perfeitamente. Meus colegas no Corpo de Bombeiros continuam dizendo para eu escrever isso em algum lugar, porque é absolutamente insano. Então, lá vai. Aviso justo, isso é bem longo, mas prometo que vale a pena ler até o fim. Pegue uma pipoca, porque isso fica selvagem. Mudei alguns detalhes menores por razões de privacidade, mas tudo o que importa é 100% verdadeiro. Ainda não consigo acreditar que isso realmente aconteceu comigo. Provavelmente é a coisa mais dramática que já aconteceu na minha família, e isso é dizer muito, considerando que tivemos nossa cota de parentes malucos ao longo dos anos. Primeiro, um pouco de contexto sobre mim, para que você entenda de onde venho e por que toda essa situação me atingiu como um trem de carga. Eu, homem de 29 anos, trabalho como bombeiro e paramédico há 8 anos aqui no Arizona. Comecei logo após o ensino médio, quando tinha 18 anos. Passei pela academia de bombeiros intensiva de 6 meses, subi de recruta a tenente apenas com determinação e confiança. Não é um trabalho glamouroso, mas paga decentemente e eu realmente amo ajudar as pessoas em seus piores momentos. Além disso, o cronograma me dá tempo para projetos paralelos e hobbies que me mantêm ocupado nos momentos livres. Meu avô Frank era uma verdadeira lenda como fazendeiro lá em Montana, conhecido e respeitado por todos no condado. O cara era realmente das antigas, construiu toda a sua propriedade a partir do absoluto nada, começando na década de 1960, quando a terra ainda era acessível e um homem podia construir algo com puro trabalho duro. Ele comprou seus primeiros 200 acres com o dinheiro que havia economizado trabalhando em empregos perigosos em plataformas de petróleo na Dakota do Norte. Depois, foi adquirindo propriedades vizinhas de forma lenta e estratégica ao longo de 5 décadas, até possuir uma operação de gado enorme com 3.200 acres, que era praticamente um pequeno reino. Estamos falando de riqueza geracional séria aqui, daquelas que a maioria das pessoas só pode sonhar. Terras de pastagem de primeira, usadas para agricultura há mais de um século. Direitos hídricos extensivos, que valem uma verdadeira fortuna no oeste moderno, propenso à seca.
Direitos minerais que poderiam valer milhões, se forem encontrados os depósitos certos de petróleo ou gás. Além disso, todos os edifícios, equipamentos e o gado necessários para administrar uma grande operação pecuária. Estimativas conservadoras de avaliadores agrícolas profissionais colocam o valor total em torno de 4,2 milhões de dólares, mas poderia facilmente valer significativamente mais para o comprador certo, especialmente com os preços das terras em Montana disparando ultimamente, devido aos ricos imigrantes da Califórnia. Frank basicamente me criou depois que meu pai morreu em um terrível acidente industrial, quando eu tinha 14 anos. Minha mãe não conseguiu lidar com o fato de ter ficado viúva tão jovem e meio que se desligou emocionalmente, passando a maior parte dos dias apenas encarando a televisão e mal falando com alguém por meses a fio. Então Frank assumiu sem hesitar e me acolheu. Todo o verão, além da maioria dos feriados escolares e recessos ao longo do ano, eu estava com ele. Aquele homem me ensinou tudo o que é importante na vida e que você não aprende na escola, como consertar cercas que se estendem por quilômetros em terrenos difíceis, como gerenciar rebanhos de gado durante diferentes estações e condições climáticas, como equilibrar livros contábeis complexos e negociar com compradores que tentam te enganar sempre que podem, como lidar com veterinários, fornecedores de ração e revendedores de equipamentos, todos tentando maximizar seus lucros. Ele me mostrou o que significa trabalhar com as próprias mãos e construir algo duradouro, que possa beneficiar as gerações futuras da sua família. Frank era duro como couro velho, mas absolutamente justo em todos os seus negócios com as pessoas. Ele não tinha tolerância para pessoas preguiçosas, desonestas ou qualquer um que esperasse algo sem esforço. Sua filosofia era simples e direta. Trabalhe duro todos os dias, trate as pessoas com justiça e honestidade, economize seu dinheiro em vez de desperdiçá-lo com bobagens luxuosas e não confie em ninguém que prometa soluções fáceis para problemas difíceis. E isso nos leva à minha tia Sandra, que representa tudo que Frank desprezava na sociedade moderna, reunido em uma única pessoa absolutamente insuportável, que tornava todos à sua volta miseráveis. Sandra é a irmã mais nova do meu pai e nunca manteve um emprego de verdade por mais de 6 meses em toda a sua vida adulta de 45 anos. Em vez disso, ela construiu uma carreira altamente bem-sucedida casando-se com homens ricos, permanecendo casada apenas o tempo suficiente para se qualificar para acordos de divórcio significativos, conforme as leis estaduais, e depois partindo em busca da próxima vítima com ainda mais dinheiro. Ela já se casou 4 vezes, que eu saiba, e sempre consegue sair com dinheiro suficiente para financiar sua próxima elaborada expedição em busca de marido. Ela tem 45 anos agora, mas ainda age como uma adolescente mimada que acha que o mundo lhe deve uma vida de luxo só por existir e parecer razoavelmente atraente. Em reuniões de família, como Natal ou Ação de Graças, Sandra aparecia usando roupas de grife que provavelmente custavam mais do que a maioria das pessoas ganha em um mês, dirigindo carros caros que claramente estavam além de seus meios reais, usando joias que poderiam pagar dívidas estudantis, enquanto reclamava em voz alta de estar com dificuldades financeiras. E dizendo que precisava pegar dinheiro emprestado de parentes para diversas emergências, que sempre pareciam envolver compras impulsivas ou despesas com férias. Frank simplesmente não suportava a atitude de superioridade dela e suas táticas de manipulação descaradas. Ele costumava dizer, essa garota tem gosto de champanhe e orçamento de cerveja, e espera que todo mundo pague pelo champanhe enquanto ela não contribui com absolutamente nada de valor para ninguém nesta família. A mulher era uma contradição ambulante que desafiava toda a lógica, sempre alegando estar falida e passando por dificuldades financeiras, mas de alguma forma sempre vestida como se só fizesse compras em boutiques de Beverly Hills. Ela aparecia no jantar de Natal usando um vestido que custava $3.000 enquanto pedia dinheiro emprestado para pagar o aluguel, supostamente atrasado. Então, quando Frank faleceu no último mês de março, vítima de um ataque cardíaco maciço, morreu rápido e sem sofrimento, exatamente como ele teria querido, com base nas conversas que tivemos. Achei que Sandra talvez herdasse algum valor simbólico só para evitar que ela fizesse um escândalo jurídico e tornasse a vida de todos miserável. Talvez 10 ou 15 mil dólares, algo pequeno mas significativo, o suficiente para evitar dramas familiares em um momento já tão difícil. Eu estava completamente e totalmente enganado sobre essa suposição, como eu estava prestes a descobrir da forma mais dramática possível. A leitura do testamento aconteceu no escritório do advogado de Frank no centro de Billings, em uma manhã fria de terça-feira no final de março. O advogado cuidava dos assuntos legais de Frank há mais de 20 anos, um profissional experiente, direto e discreto, que havia construído sua reputação com base na competência ao longo de décadas de prática.
Frank confiava completamente em pouquíssimas pessoas durante sua vida, mas esse cara era definitivamente uma delas, com base em sua longa relação profissional. Cheguei direto após terminar um exaustivo turno de 48 horas no quartel dos bombeiros, ainda vestindo meu uniforme porque fui direto do trabalho e não tive tempo de passar em casa para trocar de roupa. Eu estava exausto após 2 dias de chamadas de emergência, mas queria resolver logo essa parte legal para poder voltar para casa e dormir um pouco antes do início do meu próximo plantão. Sandra apareceu dirigindo um SUV Mercedes novinho, que provavelmente custava mais do que meu salário anual inteiro como funcionário público, usando um conjunto de grife caríssimo que gritava dinheiro, com joias de ouro suficientes para abastecer uma casa de penhores de tamanho razoável. Estava claramente vestida para impressionar, como se aquilo fosse algum tipo de reunião de negócios importante onde a aparência importava mais do que o conteúdo. Isso já deveria ter sido meu primeiro grande sinal de alerta de que havia algo seriamente errado com as expectativas dela para essa reunião. O advogado começou lendo as disposições padrão que se espera de qualquer testamento comum, uma quantia destinada a instituições de caridade locais que Frank apoiava há anos, toda sua coleção de rifles de caça sendo deixada para seu velho amigo do exército que havia servido com ele no Vietnã, seu trator antigo ficando com um fazendeiro vizinho que sempre o admirou e ajudava Frank nas colheitas mais movimentadas. Coisas normais de testamento que faziam todo sentido, considerando os relacionamentos e valores de Frank ao longo da vida. Então o advogado chegou ao ponto principal, que mudaria minha vida para sempre, ao meu neto Jake, que demonstrou consistentemente dedicação, ética de trabalho forte e respeito genuíno pela terra e sua administração adequada, deixa a totalidade do rancho Red Rock, incluindo todos os edifícios, rebanhos, equipamentos, direitos hídricos, direitos minerais e ativos associados em perpetuidade. Eu estava sentado ali tentando não perder totalmente a compostura na frente de todos. Eu sabia que Frank me amava e tinha orgulho da minha ética de trabalho e caráter, mas herdar o rancho inteiro? Isso é riqueza geracional séria. Dinheiro que muda a vida, capaz de garantir o futuro dos meus filhos e netos com segurança financeira. Eu estava pensando em como agradecê-lo da maneira certa, mesmo que ele já não pudesse me ouvir, mas antes que eu pudesse sequer processar totalmente o que havia acabado de acontecer ou dizer qualquer coisa para reconhecer esse presente incrível, Sandra abriu a boca com a declaração mais absurda que já ouvi de outro ser humano. Obviamente, teremos que vender toda a propriedade imediatamente. Jake não sabe absolutamente nada sobre como administrar uma operação de negócios deste porte. Complexidade. Assim mesmo. Sem um parabéns. Sem um Frank ficaria tão orgulhoso. Sem nada que se parecesse com decência humana normal ou reconhecimento de que aquilo era minha herança, que não tinha nada a ver com ela. Direto para temos que vender, como se ela tivesse qualquer base legal nessa situação. Fiquei olhando para ela completamente incrédulo, me perguntando se tinha escutado errado. Desculpa, o que foi que você disse? Ela me deu aquele sorriso incrivelmente condescendente, como se eu fosse uma criança confusa que não entende o básico da economia, e disse, querido, você é bombeiro, esse rancho vale milhões de dólares. Você vai destruí-lo completamente em menos de um ano porque não tem experiência de negócios nem contatos na indústria. Eu já estive em discussões preliminares com algumas empresas de desenvolvimento imobiliário muito sérias que estão extremamente interessadas em adquirir esse tipo de propriedade premium para grandes projetos. A audácia absolutamente inacreditável dessa mulher me atingiu como um tapa na cara. Ela já estava oferecendo minha herança para possíveis compradores antes mesmo que Frank estivesse enterrado há uma semana inteira, enquanto eu lidava com os preparativos do funeral e chorava a perda da pessoa mais importante da minha vida. Ela aparentemente estava fazendo ligações para incorporadoras e planejando como gastar um dinheiro que não era dela. Acho que houve uma grande confusão aqui, disse a ela com a maior firmeza possível, sem levantar a voz. O rancho pertence a mim. Não a nós, nem a temos. A mim. Exclusivamente e completamente. Ela realmente deu uma gargalhada, como se eu tivesse contado a piada mais engraçada que ela já ouviu na vida. Ah, querido, a família não funciona assim no mundo real. Obviamente vamos dividir tudo igualmente depois da venda, porque isso é o que faz sentido para todos os envolvidos. Eu tenho as conexões comerciais e o conhecimento de mercado para conseguir o melhor preço possível por essa propriedade. Você provavelmente venderia por metade do valor real porque não entende nada de mercado imobiliário. Foi então que o advogado pigarreou de forma significativa e puxou outro envelope de sua pasta. Esse era visivelmente grosso, com aparência oficial e lacrado com o selo de cera pessoal de Frank, que ele usava apenas para documentos importantes.
Na verdade, Sandra, antes de continuarmos qualquer discussão, Frank deixou instruções muito específicas e detalhadas quanto a qualquer tentativa de interferência nos direitos de herança de Jake. O advogado quebrou cuidadosamente o selo de cera com a devida cerimônia e começou a ler em seu tom medido e profissional. Se Sandra estiver tentando se envolver em qualquer decisão relacionada ao rancho Red Rock ou pressionando Jake de alguma forma em relação à propriedade, então ela terá provado de forma conclusiva que minha avaliação ao longo da vida sobre seu caráter estava absolutamente correta e justificada. O sorriso confiante de Sandra começou a vacilar visivelmente à medida que o peso das palavras penetrava. O advogado continuou lendo a declaração cuidadosamente preparada por Frank. Sandra passou toda a sua vida adulta procurando atalhos e esperando que outras pessoas financiem suas escolhas extravagantes de estilo de vida. Ela nunca contribuiu com nada de valor para esta família além de drama e demandas financeiras. Se ela estiver pressionando Jake de qualquer forma em relação ao rancho ou seu futuro, ela perderá imediatamente $50.000 que originalmente havia designado para ela. Além disso, será legalmente obrigada a reembolsar todos os empréstimos pendentes que fiz a ela ao longo dos anos, calculados com juros compostos apropriados. A sala ficou completamente em silêncio. Dava para ouvir uma agulha caindo. A tensão era espessa como manteiga. Que empréstimos você está falando? Perguntei, genuinamente confuso, porque eu não fazia ideia de que Frank vinha emprestando dinheiro para Sandra ao longo dos anos. O advogado puxou um livro de registros encadernado em couro que parecia ter sido meticulosamente mantido durante anos. Cada entrada estava escrita à mão por Frank, com datas, valores e propósitos claramente documentados. De acordo com os registros abrangentes de Frank, Sandra pegou emprestado $127.000 nos últimos 15 anos. Isso inclui pagamentos iniciais para vários veículos, consolidação de dívidas de cartão de crédito, ajuda com aluguel durante diversas transições de moradia, honorários legais de vários processos de divórcio, contas médicas e diversos outros fundos de emergência que ela solicitou. Nenhum desses valores foi reembolsado, apesar de promessas repetidas e cronogramas de pagamento acordados. O rosto de Sandra ficou completamente pálido, parecia que tinha visto um fantasma. Esses não foram empréstimos, foi família ajudando família em tempos difíceis. Ele nunca esperou que eu devolvesse isso, ela disse. Frank manteve documentação detalhada de cada transação, incluindo notas promissórias assinadas com sua assinatura, respondeu o advogado com calma, folheando páginas de evidência. Com base nas taxas de juros de mercado atuais, compostas anualmente, o valor total devido ao espólio é de $183.000. Agora Sandra estava visivelmente irritada, muito irritada. Seu rosto ficou vermelho e as mãos começaram a tremer de forma evidente. Isso é completamente ridículo, ele não pode fazer isso comigo. Eu vou contestar esse testamento imediatamente. O advogado nem piscou nem demonstrou qualquer surpresa. Você certamente está no seu direito de seguir esse caminho legal. Frank antecipou essa possibilidade também e se preparou adequadamente. Ele tirou outro documento legal da sua aparentemente infinita pasta. Qualquer contestação legal deste testamento, iniciada por Sandra, resultará na execução imediata de todas as dívidas pendentes com penalidades, além de ela ser responsabilizada financeiramente por todas as despesas legais incorridas na defesa da validade do testamento, independentemente do resultado. Comecei a perceber que Frank havia planejado esse exato cenário por anos, provavelmente décadas. Ele sabia exatamente quem era Sandra, como ela reagiria ao ser excluída de qualquer herança significativa e quais táticas ela provavelmente usaria. O homem estava 3 passos à frente dela o tempo todo, como um mestre de xadrez planejando movimentos com muita antecedência. Sandra se levantou abruptamente, praticamente tremendo de raiva e descrença. Seu ingrato de merda, disse ela, apontando diretamente para mim com ódio evidente. Depois de tudo que fiz por esta família ao longo dos anos. Como o que, exatamente? Perguntei com calma. Cite uma coisa específica que você realmente tenha feito por esta família além de pegar dinheiro e causar drama. Ela não conseguiu responder. Literalmente ficou ali abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água antes de sair furiosa do escritório, mas não antes de gritar que isso não tinha acabado e que ela garantiria que eu me arrependesse dessa decisão pelo resto da minha vida. Acontece que ela estava absolutamente certa sobre essa parte. A guerra estava apenas começando e eu não fazia ideia de quão sujo ela estava disposta a jogar. Achei que Sandra fosse esfriar a cabeça depois de alguns dias pensando com clareza e eventualmente aceitar a realidade como um adulto normal faria. Isso mostra o quanto eu entendo sobre lidar com pessoas verdadeiramente mimadas que nunca enfrentaram consequências reais por suas ações em toda a vida.
Exatamente uma semana após a leitura do testamento, meu telefone começou a tocar sem parar, do amanhecer até tarde da noite. Corretores de imóveis, empresas de desenvolvimento de terrenos, firmas de investimento, especuladores de direitos minerais, construtoras de residências de luxo, todos querendo me fazer uma oferta que eu supostamente não poderia recusar pela propriedade do rancho. As ligações eram absolutamente incessantes e incrivelmente irritantes. Um investidor da Califórnia me ofereceu 3.800.000 em dinheiro, sem necessidade de inspeção e com fechamento em 30 dias. Outra empresa queria comprar apenas os direitos minerais por 2 milhões de dólares adiantado. Um incorporador de moradias de luxo queria transformar todo o rancho em uma comunidade residencial exclusiva para aposentados ricos, oferecendo 4.500.000 dólares apenas pela terra. Cada uma das pessoas que ligava mencionava ter ouvido dizer que eu estaria motivado a vender rapidamente ou que alguém da família já havia entrado em contato com eles com informações preliminares sobre a propriedade estar disponível em breve. Era óbvio que Sandra estava orquestrando uma espécie de frenesi artificial, esperando que eu ficasse sobrecarregado com a pressão constante e aceitasse qualquer oferta que parecesse maior sem fazer a devida pesquisa ou obter avaliações independentes. Mas eu não sou um garoto ingênuo que cai em táticas de manipulação tão óbvias. Trabalhar como bombeiro te ensina a manter a calma sob pressão e a pensar com clareza em situações caóticas. Quando alguém tenta te apressar para tomar decisões importantes de vida, geralmente é porque não quer que você pense com cuidado. Então, eu disse a todos os que ligaram exatamente a mesma coisa: a propriedade não está à venda por nenhum preço. Por favor, remova este número da sua lista de contatos imediatamente. Foi então que Sandra decidiu intensificar suas táticas de forma significativa e ser realmente criativa com seus esquemas. No fim de semana seguinte, dirigi até o rancho para verificar as operações e me reunir com os funcionários. Frank havia contratado vários peões experientes para cuidar das atividades do dia a dia, como alimentar o gado, manter as cercas e cuidar da manutenção dos equipamentos. Eu queria discutir a continuidade desses acordos e possivelmente expandir as operações. Quando cheguei ao portão principal, havia uma equipe de topografia profissional completa na minha propriedade, 4 caras com equipamentos caros marcando sistematicamente os limites da propriedade e fazendo medições detalhadas de edifícios e características do terreno. Fui até o supervisor da equipe e perguntei exatamente o que eles estavam fazendo na minha terra privada sem permissão. Estamos aqui para fazer o levantamento desta propriedade para possível desenvolvimento de loteamento, ele explicou com naturalidade. Sandra Williams contratou nossa empresa na semana passada, disse que é a nova proprietária legal e precisa de levantamentos detalhados para o planejamento do desenvolvimento. Tive que mostrar a eles cópias dos documentos do testamento e minha identificação para convencê-los a recolher o equipamento e sair imediatamente. Mas isso foi apenas o começo da campanha crescente de fraudes da Sandra ao longo do mês seguinte. Tive que lidar com uma série absolutamente inacreditável de incidentes que foram ficando cada vez mais absurdos. Uma equipe de demolição apareceu para começar a remover o celeiro antigo porque Sandra havia dito a eles que precisava ser demolido para novos projetos de construção. Inspetores de zoneamento do condado apareceram querendo discutir mudanças propostas para aplicações de desenvolvimento residencial que Sandra aparentemente havia apresentado sem autorização. Um comprador de gado tentou carregar meu rebanho inteiro em caminhões de transporte porque Sandra havia vendido todos os animais por dinheiro rápido a uma empresa de processamento de carne. Consultores ambientais queriam realizar testes de solo abrangentes para avaliações de viabilidade de desenvolvimento que Sandra havia agendado e pago antecipadamente. Toda vez, Sandra havia dito a essas pessoas que ou era a proprietária da propriedade ou estava legalmente autorizada a agir em nome do proprietário. Eu constantemente tinha que apresentar documentação legal provando que essas pessoas estavam sendo ativamente enganadas por alguém sem nenhuma autoridade legal. A mulher basicamente estava cometendo fraudes sistemáticas semanalmente, usando minha propriedade como seu parquinho pessoal para diversos esquemas lucrativos. Era absolutamente revoltante e incrivelmente demorado lidar com tudo isso enquanto eu ainda tentava cumprir com minhas responsabilidades no trabalho. Finalmente, Sandra deixou completamente claro suas intenções e parou de fingir que isso era apenas drama familiar. Fui oficialmente intimado com documentos legais, ela estava oficialmente contestando o testamento, alegando que Frank estava mentalmente incapacitado quando o escreveu e que eu de alguma forma o influenciei indevidamente contra seu melhor julgamento. O argumento jurídico dela era que Frank sofria de demência não diagnosticada em seus últimos anos, completamente falso, que eu o havia intencionalmente isolado de outros membros da família para manipulá-lo, total absurdo, e que o rancho deveria ser vendido, com os lucros divididos igualmente entre todos os membros sobreviventes da família, ou seja, apenas ela, já que literalmente éramos os únicos familiares restantes.
Agora eu precisava contratar meu próprio advogado caro e lidar com datas de tribunal enquanto tentava manter minha exigente carreira como bombeiro e gerenciar adequadamente uma enorme operação de rancho que eu ainda estava aprendendo a conduzir. O estresse estava me destruindo e eu estava consumindo todas as minhas economias com honorários legais que só aumentavam a cada semana. Sandra comparecia a cada uma das audiências no tribunal vestida como se estivesse gravando um reality show, com maquiagem profissional e lágrimas de crocodilo, chorando sobre como o pobre Frank foi manipulado em seus anos finais de vulnerabilidade e como o rancho da família deveria beneficiar toda a família, não apenas uma pessoa egoísta. Ela ainda teve a audácia de mencionar meu pai falecido várias vezes, alegando que ele gostaria que sua irmã fosse cuidada financeiramente. E que eu estava desonrando a memória dele por ser egoísta com a herança, que deveria ser compartilhada igualmente. Essa acusação em particular realmente me atingiu profundamente, porque meu pai teria ficado absolutamente enojado com o comportamento manipulador de Sandra e suas táticas descaradas de caçar dinheiro. Mas foi aí que Sandra cometeu um erro estratégico gigantesco que acabou destruindo completamente seu caso. Durante uma longa sessão de depoimento, ela ficou confiante demais e começou a falar demais sobre todas as melhorias que faria no rancho quando ganhasse o processo judicial. Ela falou em grande detalhe sobre vender imediatamente todo o gado por dinheiro rápido, subdividir as pastagens principais em pequenos lotes residenciais que poderiam ser vendidos para incorporadoras, talvez manter uma pequena parte para si mesma para construir um complexo familiar onde pudesse entreter cavalheiros ricos. Ela basicamente expôs todo o seu plano de destruir completamente tudo que Frank passou 50 anos construindo. Nosso advogado gravou cada palavra de sua fantasia detalhada de destruição, e isso se tornou uma prova crucial de que suas motivações eram puramente financeiras e não baseadas em qualquer preocupação genuína com o legado da família. Enquanto isso, eu recebia relatos regulares dos funcionários do rancho de que Sandra vinha aparecendo na propriedade várias vezes por semana com homens diferentes, senhores ricos, em carros de luxo caros, que claramente tinham dinheiro para investir. Ela lhes dava visitas guiadas pessoais por todas as instalações, discutindo o potencial de desenvolvimento e oportunidades de investimento, agindo como se já fosse dona do lugar e estivesse à procura de sócios ou investidores. Foi então que percebi que isso não era apenas sobre dinheiro de herança para Sandra, ela estava ativamente usando o rancho como isca para tentar fisgar outro marido rico. Ela estava literalmente conduzindo audições para sugar daddies enquanto tentava roubar minha herança por meio do sistema judiciário. A ousadia e falta de vergonha daquela mulher eram absolutamente estonteantes, ela não tinha limites, e claramente, não pararia por nada para conseguir o que queria. O processo judicial se arrastou por vários meses, me custando uma fortuna em honorários advocatícios e causando um estresse tremendo que afetava meu desempenho no trabalho e meus relacionamentos pessoais. Mas então, meu advogado descobriu algo extremamente interessante durante o processo obrigatório de divulgação financeira. Como Sandra estava alegando pobreza e solicitando assistência jurídica paga pelo tribunal, todos os seus registros financeiros completos ficaram disponíveis para análise detalhada. O que encontramos foi absolutamente surpreendente e explicou tudo sobre o comportamento desesperado dela. Sandra não estava apenas temporariamente falida, ela estava se afogando em um oceano de dívidas que só aumentava a cada mês. Cartões de crédito estourados em mais de $300.000 em vários bancos, diversos empréstimos pessoais em situação de inadimplência, com parcelas atrasadas há meses. Ela havia sido despejada de 2 apartamentos diferentes só no último ano por falta de pagamento de aluguel. O Mercedes com o qual ela apareceu na leitura do testamento estava sendo procurado ativamente por agentes de apreensão. Mas a parte realmente fascinante foi rastrear exatamente para onde o dinheiro dela vinha indo nos últimos anos. Viagens mensais para cassinos em Las Vegas, onde gastava milhares de dólares em um único fim de semana. Maratonas de compras em boutiques de luxo para roupas e acessórios de grife, restaurantes caríssimos e hotéis 5 estrelas para impressionar possíveis namorados ricos. Ela vivia como uma milionária enquanto estava afundada em centenas de milhares de dólares em dívidas. Meu advogado investigou mais a fundo e descobriu que Sandra vinha dizendo sistematicamente a credores e possíveis financiadores que estava prestes a herdar um rancho multimilionário. Ela vinha usando essa herança futura fictícia para conseguir cartões de crédito, convencer homens ricos a bancar seu estilo de vida extravagante e até fazer empréstimos com juros altíssimos usando como garantia sua suposta herança garantida. Ela não era apenas interesseira e gananciosa, ela estava completamente desesperada e vivendo em um mundo de fantasia. Se ela não conseguisse uma quantia substancial de dinheiro do rancho em breve, todo o seu elaborado castelo de cartas iria desmoronar de forma espetacular, e ela enfrentaria sérias consequências legais. Foi aí que o processo judicial deu uma guinada dramática e decisiva a meu favor.
O juiz ordenou uma avaliação psiquiátrica completa para determinar de forma definitiva se Frank estava mentalmente competente quando escreveu seu testamento final. Os resultados foram absolutamente devastadores para o caso de Sandra e destruíram qualquer credibilidade restante que ela pudesse ter. Não apenas Frank estava totalmente lúcido até o dia em que morreu, como o psiquiatra avaliador observou especificamente que o testamento demonstrava consideração cuidadosa e planejamento detalhado de longo prazo, que indicavam claramente o desejo racional de impedir que membros da família financeiramente responsáveis desperdiçassem uma vida inteira de patrimônio acumulado. Caso encerrado com prejuízo. Sandra foi condenada a pagar meus honorários legais, totalizando $50.000, mais a dívida original de $183.000 ao espólio de Frank, além de penalidades adicionais por ter movido um processo frívolo que desperdiçou o tempo e os recursos do tribunal. Mas eu ainda estava longe de terminar com ela. A verdadeira diversão estava apenas começando, e Sandra não fazia ideia do que estava por vir. Depois que o processo terminou de forma decisiva a meu favor, inicialmente pensei que Sandra finalmente desapareceria. E tentar reconstruir a vida dela em outro lugar como uma pessoa normal faria. Mas essa mulher era estúpida e mimada demais para reconhecer quando havia sido completamente derrotada. Em vez de aceitar a derrota com dignidade e seguir em frente, ela iniciou uma campanha agressiva para destruir minha reputação na cidade e tornar minha vida miserável. Ela espalhou boatos maldosos dizendo que eu havia roubado o rancho por meio de fraude elaborada e abuso de idoso. Entrou em contato com emissoras de notícias locais tentando convencê-las a investigar uma história de roubo familiar e manipulação de herança. Ela até apareceu várias vezes no quartel dos bombeiros tentando convencer meus colegas e supervisores de que eu era um criminoso que não deveria ser confiado em situações de emergência. A gota d'água foi quando ela começou a ligar para minha namorada atual, tentando convencê-la de que eu era algum tipo de psicopata perigoso que havia manipulado um homem idoso. Isso ultrapassou um limite que eu não estava disposto a tolerar sob nenhuma circunstância. Foi quando decidi que Sandra precisava aprender uma lição permanente sobre consequências e responsabilidade, que ela jamais esqueceria pelo resto de sua vida miserável. Durante o processo legal de descoberta, eu havia obtido cópias de todos os registros financeiros, informações pessoais e negócios de Sandra, cada dívida, cada golpe, cada mentira que ela contou para conseguir dinheiro ou crédito ao longo dos anos. E eu sabia exatamente como usar essas informações abrangentes da forma mais eficaz para destruí-la completamente. Primeiro, entrei em contato sistematicamente com cada credor ao qual ela devia dinheiro e fornecia a ele seu endereço atual, número de telefone e local de trabalho. Ela vinha mentindo para todos eles sobre sua localização e situação de renda para evitar cobranças. Em uma semana, ela recebeu diversas ordens de penhora salarial e processos de cobrança que a seguiriam por anos. Em seguida, entrei em contato com o Internal Revenue Service, o equivalente ao fisco, com documentação detalhada sobre as atividades financeiras dela na última década. Acontece que Sandra não vinha pagando impostos sobre todo o dinheiro emprestado com o qual ela vinha vivendo há anos. O governo ficou extremamente interessado em saber sobre sua renda substancial não declarada e suas atividades financeiras fraudulentas. Sonegação de impostos é crime federal e acarreta penalidades sérias, incluindo prisão. Depois, entrei em contato com a empresa de reboque que estava procurando pelo Mercedes dela havia meses. É impressionante como fica fácil localizar um veículo quando você fornece o horário de trabalho exato da pessoa e seu endereço residencial. Eles o recuperaram em 48 horas enquanto ela trabalhava meio turno em uma loja de varejo. Mas o golpe mais devastador foi expor sistematicamente as atividades dela em sites de encontros online para todos que a conheciam. Sandra mantinha perfis ativos em diversos sites de Sugar Daddy, onde se promovia constantemente como futura herdeira de um rancho, buscando um cavalheiro generoso para acordos mutuamente benéficos. Tirei capturas de tela detalhadas de cada perfil e conversa e enviei para todos os homens ricos com quem ela estava saindo, junto com documentação completa da real situação financeira dela e dos processos criminais que enfrentava. Também enviei as capturas de tela para o empregador dela, para o proprietário do apartamento, para a igreja e basicamente para todo o círculo social dela. Deixei que todos vissem exatamente quem era Sandra quando achava que ninguém estava observando. A reação foi rápida e brutal. O empregador a demitiu imediatamente por se passar por alguém que não era e por trazer escândalo para o negócio. O senhorio iniciou o processo de despejo. A igreja pediu que ela parasse de frequentar. Até os poucos amigos que lhe restavam se afastaram completamente. Em 2 meses, toda a vida cuidadosamente construída de Sandra desmoronou completamente e de forma espetacular. Foi despejada do apartamento sem ter para onde ir. O carro foi rebocado em plena luz do dia enquanto ela trabalhava.
Todos os cartões de crédito foram cancelados imediatamente. As contas bancárias foram congeladas por ordem judicial. E todos os homens ricos que ela vinha manipulando terminaram com ela instantaneamente quando descobriram que ela não só estava falida, como também enfrentava sérias consequências legais. A cereja do bolo foi quando o fisco apreendeu seus últimos bens restantes para cobrir os impostos atrasados e as penalidades. Ela literalmente não tinha mais nada além das roupas no corpo. Foi quando meu telefone tocou, tarde da noite, com uma ligação de um número que eu não reconhecia. Jake, por favor, eu preciso desesperadamente da sua ajuda, disse Sandra, chorando mais do que eu já tinha ouvido alguém chorar na vida. Estou completamente sem teto, dormindo no carro de uma amiga. Não tenho para onde ir, nem dinheiro para comida. Por favor, somos família. Família, respondi com calma. Quer dizer como quando você tentou roubar minha herança? Ou quando me chamou de ingrato? Ou quando passou meses tentando destruir minha reputação e minha carreira? Ou quando você perseguiu minha namorada? Ela começou a soluçar ainda mais forte. Eu cometi erros terríveis, tá bom? Eu estava desesperada e com medo. Mas vou perder absolutamente tudo se você não me ajudar agora. Estou implorando, eu faço qualquer coisa. Você já perdeu tudo, disse a ela com objetividade. Esse era exatamente o objetivo de todo esse exercício. Pelos próximos 10 minutos, ela implorou de forma patética para que eu encerrasse as cobranças, para que lhe desse algum tipo de emprego no rancho, para que emprestasse dinheiro para o depósito de um novo apartamento, ou pelo menos dinheiro para a comida. Prometeu que havia mudado completamente como pessoa, que havia aprendido a lição, que faria absolutamente qualquer coisa para consertar as coisas entre nós. Ela até ofereceu trabalhar de graça no rancho, assinar a renúncia de qualquer direito futuro ou herança, pedir desculpas publicamente por tudo o que fez. O desespero na voz dela era quase patético o suficiente para me fazer sentir pena dela, quase. Ouvi pacientemente toda a súplica desesperada e então dei minha resposta final. Sandra, você passou sua vida adulta inteira se aproveitando das pessoas que se importavam com você. Você tratou Frank como um caixa eletrônico pessoal. Tentou roubar o rancho que ele levou 50 anos para construir do zero. Me xingou, espalhou mentiras maldosas sobre mim e tentou ativamente destruir minha carreira e reputação. Você perseguiu minha namorada e tornou minha vida um inferno por meses. Teve inúmeras oportunidades de ser uma pessoa decente, em vez disso, escolheu consistentemente ser uma parasita gananciosa e mimada, que não contribuiu com nada de valor para ninguém. Então aqui está exatamente o que vai acontecer a partir de agora. Você vai pagar até o último centavo que deve ao espólio de Frank, mesmo que isso leve o resto da sua vida miserável. Você vai ficar completamente longe de mim, da minha namorada, da minha carreira e do meu rancho. E vai ter que descobrir como sobreviver neste mundo sem se aproveitar de mais ninguém nunca mais. Mas Jake, eu literalmente vou morrer nas ruas. Você deveria ter considerado essa possibilidade antes de tentar destruir a única pessoa que talvez estivesse disposta a te ajudar. Desliguei e imediatamente bloqueei o número dela em todos os meus dispositivos. A última notícia que tive, por conhecidos em comum, é que Sandra estava trabalhando no turno da noite em um posto de gasolina em Billings, morando em um minúsculo estúdio que custava mais da metade do salário mínimo que recebia. Ela perdeu cerca de 40 quilos por causa do estresse e da má alimentação, aparentava 10 anos a mais do que tinha há um ano e havia desistido completamente de tentar manter seu antigo estilo de vida. Os dias de caçadora de sugar daddy tinham terminado permanentemente. A carreira de golpista dela estava acabada. E o papel de princesa mimada havia sido destruído para sempre. Ela passará o resto da vida pagando dívidas e nunca mais terá o estilo de vida de luxo que achava que merecia.